Glória. Presbítero Jefité, que o Senhor te dê a voz necessária para que você seja o portador dele nesta noite. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém. Quem está feliz, diga amém. Estou falando pelo nariz, mas eu vou pregar. Irmãos, estou muito feliz nessa noite. E antes de ministrar, já em tom de despedida, eu queria agradecer à igreja pela recepção que eu tive nesses dias que eu aqui estive no Rio de Janeiro, na pessoa do meu pastor Davis, pastora Flávia, bem como todo o corpo ministerial, meus amigos, né? Aí eu vou ficar citando muito nome aqui, muita gente. Eu estou triste, óbvio, né? Isso é muito claro. Eu estou triste porque eu estou indo embora de um lugar onde eu me sinto muito bem e estou indo para casa porque eu preciso voltar. Estou com muita saudade da minha esposa, do meu filho, mas a saudade também, quando eu chegar lá, vai continuar daqui. Vocês moram no meu coração. Eu tenho certeza que um dia eu voltarei, né? E peço a Deus que faça com que o tempo passe rápido, para que eu possa estar novamente com vocês aqui, adorando, cultuando, porque é muito bom quando você cultua a Deus em um ambiente onde você se sente bem. E aqui é a minha casa espiritual. Amém? Então, muito obrigado, meu pastor. Tudo der certo. Vamos conversando aí para que em novembro possa estar aqui novamente para ir na festa do Cristo, filho. Não, Cláudia? Ai, meu Deus. Abra sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Cadê meu tecladista que estava aqui? Venha, varão. O Ian me deixou na mão hoje, mas Deus mandou outro. Deus mandou outro. Atos, capítulo de número 12. Irmãos, eu vou tentar pregar, mas eu vou ter que ir devagar, porque senão eu não chego nem na metade do sermão. Atos 12, capítulo 12, versículos 5, 6 e 7. Quem achou, diga eu achei. Diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E, quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as... O culto todo hoje foi falando sobre isso. E graças a Deus que o Senhor é fiel e eu vim com a palavra certa. Amém? Queridos, Atos dos Apóstolos, na realidade não é um livro, ele é a metade de um livro. Na realidade, Atos dos Apóstolos é a continuação do evangelho que Lucas escreve, que leva o seu nome. Atos dos Apóstolos, como muitos de vocês sabem, é a história da igreja, enquanto o evangelho de Lucas, que é escrito para a mesma pessoa, um tal de Teófilo, que nós não sabemos quem é, existem aí diversas suposições, mas Lucas escreve tanto o seu evangelho quanto a continuação desse mesmo livro, que é Atos dos Apóstolos, para um tal de Teófilo. E a gente poderia dizer então que Lucas escreve o seu evangelho contando a história de Jesus e escreve Atos dos Apóstolos contando a história da igreja, que alguns também até denominam como os Atos do Espírito Santo, pelo fato do Espírito Santo estar o tempo todo dando caminho, dando direção para a igreja. Só que quando nós chegamos aqui no capítulo de número 12, nós temos um divisor de águas. Por quê? Nós sabemos que a igreja passou por diversas perseguições. Só que até o capítulo de número 12, a igreja está sendo perseguida pela religião judaica. Quem persegue a igreja é a religião judaica. No capítulo 12 nós temos uma inversão de valores e é o governo, é o Estado que começa a perseguir a igreja na pessoa de Herodes.
Então nós temos aqui uma união, não apenas da religião judaica perseguindo, mas também agora o Estado está perseguindo. A corrupção da religião e o governo corrupto, eles vão andar de mãos dadas para, de uma forma ou de outra, acabar com a igreja, acabar com aquele que era até então um dos líderes da igreja, que é Pedro. E é incrível como o livro de Atos, no capítulo de número 12, é o retrato daquilo que nós vivemos nos nossos dias. Porque todas as vezes que uma religião ela é corrompida, ela automaticamente se associa ao Estado. E quando tanto a religião quanto o Estado são corrompidos, quem sofre é a igreja. A igreja, então, com seus princípios vitais, provenientes da Bíblia Sagrada, começa a sofrer com a perseguição. Aí você pode dizer, mas pregador, nós aqui no Brasil sofremos perseguição, não física, mas intelectual. Nós sofremos perseguição. Aqui no Brasil, nem tanto, mas só para vocês terem ideia como o governo já está, de uma maneira ou de outra, tentando invadir o espaço sacro, o espaço religioso que é a igreja. Eu coloquei aqui, trouxe um dado interessante, em 30 de dezembro de 2020, o Senado argentino aprova uma lei. Que lei é essa? A lei do aborto. Então, na Argentina, a partir de 30 de dezembro de 2020, o aborto ele é sancionado, ele é legalizado. O que é o aborto para nós, igreja, se não um atentado contra a vida? E não apenas isso, recentemente entra em votação, já tem maioria no STF, para aprovar uma certa quantidade de entorpecente, e não é mais considerado tráfico, já também está em votação para que seja, acho que já até foi votado, né, o aborto aqui, no Brasil ainda não, mas está prestes a ser votado, que eu li recentemente, e eu acredito que possa ser que passe isso. Por quê? Porque a religião está corrupta e o Estado também está corrupto. E quando os dois se unem, quem sofre é a igreja. A igreja, então, ela de uma maneira ou de outra, ela recebe resquícios dessas imposições que o Estado, que o governo, que as autoridades políticas, elas tentam, goela abaixo, impor na igreja. E às vezes a gente fica se perguntando, mas onde é que está Deus? Onde é que está Deus nessa situação que não toma uma atitude com esse povo? Onde é que está Deus que não intervém nessas situações em prol da igreja? Mas como é que a gente entende Mateus 16, 18, que diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja? E nós ficamos nos indagando, onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? E aí quando eu estava fazendo esse sermão, eu coloquei aqui um texto interessante, que é o texto de Daniel, capítulo de número 2, versículo de número 31. Aqui está a prova cabal, que os homens, eles detêm o poder, mas o poder parcial, o poder total pertence somente a Deus. Qual é o texto, pregador? Daniel, capítulo de número 2, versículo 31. O contexto é uma visão, é um sonho que Nabucodonosor tem, e nem ele sabe qual é o sonho. Ele pede que alguém interprete o sonho, mas que também adivinhe o sonho que ele teve. E Daniel, então, vê uma grande estátua, cabeça de ouro. Vocês sabem toda essa história. Eu acho engraçado que quando Daniel vai dar o discernimento do sonho, ele vai dizer o seguinte: tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isso quando de repente uma pedra foi lançada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e as esmiuçou. O que é isso? A torre ou a estátua representa os governos da época. E a pedra? A pedra representa Jesus. Qual é o entendimento que nós temos disso? Deus, ele até delega a competência para que homens governem na terra, mas o governo está sobre os seus ombros, porque foi isso que Isaías profetizou, capítulo 9, versículo 6, um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus,
e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Os homens aqui na terra podem até achar que tem autoridade, mas a autoridade mesmo quem tem é Deus. Por quê? Porque desde a antiguidade não se ouviu e nem se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele espera. O poder está nas mãos de Jesus. Podem até eles sancionar leis, mas a igreja está debaixo do poder de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a pedra, aquela pedra que esmiuça qualquer tipo de arrogância, qualquer tipo de prepotência. Tem candidato batendo no peito e dizendo que quem manda na cidade é ele. Tem governador batendo no peito e dizendo que quem manda na cidade é ele. Uns são até presos e utilizam a máquina pública para sair novamente, mas nada disso passa despercebido por Deus. Os olhos dele como chama de fogo está sobre tudo e sobre todos. Olha para quem está do teu lado e diga com voz alta: ele não perdeu o controle. Está muito baixo para muita gente. Diga: ele não perdeu o controle. A tua família pertence a Deus, o teu bairro pertence a Deus, o teu município pertence a Deus, o estado do Rio de Janeiro pertence a Deus. É ele que comanda e controla tudo. Ele, não se engane, ele não perdeu o controle. Então o Estado arquiteta um plano para prender Pedro, e prende Pedro. Pedro, ele é preso por Herodes e é colocado sobre um forte sistema de segurança para o pensamento humano. Gente, vou te falar uma coisa: a prisão ela era muito forte e a guarda era muito grande, e as correntes eram muito seguras para prender Pedro, mas o céu vai entrar em ação para fazer Pedro escorregar facilmente daquelas correntes. Mas como é que o céu entra em ação na vida de Pedro? Quem me ouve, diga amém. Quem me ouve, diga amém. Como é que o céu entra com providência na vida de Pedro? Diga para mim: quando a igreja ora. Diga: quando a igreja ora. Irmãos, a oração é um recurso muito potente em força. Para o olho humano, muitas das vezes, as forças do mal parecem ter todos os recursos, e aqui eles tinham o rei, eles tinham as prisões e eles tinham as correntes juntamente com os guardas do seu lado. Mas e a igreja? O que é que tinha na mão para poder ir contra o rei, a guarda, a prisão e as correntes? A igreja tinha a oração, porque quando a igreja ora, alguma coisa acontece. Não, eu vou repetir isso aqui: quando a igreja ora, alguma coisa acontece. Eu vou dar uma parada aqui só para falar um pouquinho, algumas verdades que nós precisamos ouvir nesta noite. Sabe por que muita coisa no Brasil acontece? Não é porque o diabo é mais forte do que a igreja, é porque a igreja parou de orar. A igreja parou de orar. Esses dias eu lembro que a minha cunhada, conversando comigo, ela disse que estava uma criminalidade lá no bairro onde ela morava terrível, e aí as igrejas da região se uniram para fazer uma campanha de oração, e depois de alguns dias de campanha de oração, a criminalidade parou na localidade. O que eu entendo com isso? Eu entendo que tudo está acontecendo porque a igreja não se posiciona em oração. John Hoover, ele vai dizer o seguinte: o espetáculo de uma nação orando é mais inspirador do que a explosão de uma bomba atômica. Vou repetir. John Edgar Hoover diz: o espetáculo de uma nação orando é mais inspirador do que a explosão de uma bomba atômica. A força da oração é como a explosão. Onde ela chega, ela causa estrago. Onde ela chega, ela causa
estrago. As coisas estão difíceis na sua vida, ore. As coisas não estão indo bem na sua vida, ore. Porque o livro de Atos dos Apóstolos é um manual de oração. Prova, pregador. Eu provo. Atos 1:14, perseveraram unanimemente em oração. Atos 1:23, oraram para que o Espírito Santo desse um novo discípulo. Atos 2:1, o Espírito Santo desce quando eles estão reunidos orando. Atos 3, Pedro e João estão indo orar quando o aleijado anda. Atos 4, após uma reunião de oração, o lugar onde eles estavam moveu-se e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 6:6, oram pelo diácono. Atos 8:14, os apóstolos chegam em Samaria e oram, o homem recebe o Espírito Santo. Atos 10, Cornélio ora e a sua oração é ouvida. Atos 12, a igreja faz contínua oração e Pedro é solto. E você está esperando o que para começar a orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, pelo teu trabalho, pelo teu ministério? Está esperando o quê? Para de culpar o pastor, para de culpar Deus por aquilo que você tem que fazer. Quando as coisas começarem a apertar na sua vida, para de encher o saco do pastor, para de ir na casa da irmãzinha. Você tem joelho, bota o joelho no chão e entra no quarto em secreto e fala com teu pai, que em secreto te ouve. Nós paramos de orar, eu estou sentindo Deus aqui. Nós paramos de orar, usamos a boca para fazer tanta coisa. Eu vou falar, Gil, sabe por quê? Porque eu não tenho um negócio com gente, com ser humano. Deus está mandando, eu vou dizer. Nós usamos a boca para difamar, usamos a boca para pedir, usamos a boca para aconselhar, usamos a boca também para denegrir, usamos a língua para falar mal, usamos a língua para falar bem. Mas às vezes esquecemos que a língua é o órgão que Deus nos deu para conversar com Ele. Então entenda uma coisa nesta noite: Deus está te esperando no mesmo lugar para conversar contigo. Deixa eu sair um pouco de Atos aqui para Gênesis. Gênesis capítulo de número 3. A Bíblia vai dizer que Adão e Eva tinham um ponto de encontro com Deus. Eles têm um ponto de encontro com Deus. Todos os dias, pela viração do dia, Adão e Eva se encontravam com Deus e dialogavam e falavam face a face. Mas teve um dia que Deus desceu no ponto de encontro e não achou Adão e Eva. Por quê? Eles tinham se escondido da presença de Deus. É Deus dizendo nessa noite: eu estou esperando você naquele ponto de encontro há tanto tempo, naquele ponto de encontro que você orava, naquele ponto de encontro que a gente se relacionava, naquele ponto de encontro que eu te revelava os meus mistérios, mas agora eu te procuro naquele ponto de encontro e você, por conta do pecado, está se afastando de mim. Deus está te chamando nesta noite para oração. Quer milagre? Ore. Quer resposta? Ore. Quer mudança de vida? Ore. É na oração que Deus vai mudar o quadro da tua história. Ore. E duas coisas interessantes acontecem quando a igreja está orando. Primeiro, o anjo vem. Diga para quem está do teu lado: o anjo vem. Mas olha que coisa interessante. Pedro é preso. Herodes deixa Pedro preso. E o anjo tinha tanto dia para poder vir. Só que aqui o texto está dizendo, versículo 6. E quando Herodes estava para o comparecer, nessa mesma noite, no dia seguinte era o dia que Pedro ia morrer. O anjo poderia ter vindo um dia antes, 2 dias depois, mas não. Nessa mesma noite o anjo resolve vir. O que é isso? É a gente dizendo: Deus gosta de se atrasar. Deus não gosta de se atrasar. Deus, ele só chega no momento certo. Isso é bíblico, pregador? É bíblico. Gênesis 22, lembra? Deus poderia fazer Abraão nem subir o monte Moriá para sacrificar Isaac, mas não. Deus espera Abraão pegar o cutelo, colocar Isaac deitado, levantar o cutelo. E eu imagino o coração de Abraão dizendo: não vai chegar aqui não? Não vai chegar aqui não? Deus, adianta aí o lado, vem. E Deus dizendo: calma, eu não chego no momento que você quer.
quer. Eu chego no momento exato. Êxodo capítulo de número 14. O povo está fugindo de Faraó. Moisés chega na frente do Mar Vermelho, olha para trás, vê os egípcios vindo, e aí começa o diálogo de Deus e Moisés. Não vai vir não? Tá de brincadeira comigo, é Deus? Vamos querer? Desce aí do trono, faz alguma coisa. E Deus lá de cima dizendo: não é do jeito que você quer, Moisés. Você pode até ser manso, mas para fazer milagre é comigo, é comigo. O que é que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um pedaço de madeira. Toca na água, porque é com esse pedaço de madeira que eu vou fazer o milagre. Marcos capítulo de número 5. Jesus chega, Jairo chama: minha filha está quase morrendo. Calma aí, Jairo, eu vou lá, vamos. No meio do caminho, tudo muda, porque uma mulher resolve parar Jesus. Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, e aí vem os informantes do capeta: Jairo, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha morreu. Pronto, acabou. Ele, quem sabe, desesperou e falou assim: ei, Jesus, não precisa ir mais não, porque a minha filha morreu. Aí imediatamente, quando Jesus ouve, chega em Jairo e diz assim: Jairo, se você crer, você vai ver a glória de Deus, porque a sua filha não morreu, ela está só dormindo. O que é isso? Jesus não gosta de chegar na hora que você quer. Ele chega na hora que ele quer manifestar o poder, a glória dele. Senhor, João capítulo de número 11, se o Senhor tivesse aqui o meu irmão não teria morrido. Marta, eu já não te falei, se creres verás a glória de Deus. Manda tirar a pedra, porque quando eu chego é no meu tempo, é quando eu quero, é para glorificar o meu nome. Ele não vai chegar na hora que você quer. Não tem garganta para aplicar muito não. Ele não vai chegar na hora que você quer. Sabe por quê? Porque se ele chegar na hora que você quer, a glória é tua. A glória é tua. Você vai sair por todos os lugares dizendo: tá vendo, eu orei e ele veio, eu pedi, ele veio. Mas aí, para te contrariar e para te provar que ele é maior do que tudo e do que todos, ele vem no tempo dele, na hora dele, quando ele quer. Então no versículo 6, a gente tem uma primeira coisa interessante: é o momento que o anjo vem. E o segundo é a tranquilidade de Pedro na prisão. Gente, eu não consigo entender como é que o cara consegue dormir preso sabendo que vai morrer no dia seguinte. Pedro está dormindo. Mas essa não é a primeira vez que Pedro dorme, porque Pedro é dorminhoco. Olha para quem está do teu lado e diga assim: Pedro é dorminhoco. É bíblico. Sabe por quê? Em Lucas 9:32 ele dorme no Monte da Transfiguração. Imagina uma glória terrível, Jesus lá do lado de Moisés, de Elias. Eu queria estar só sentado assim, Gil, anotando tudo, perguntando tudo. E Moisés, como é que foi aquele dia lá no Mar Vermelho? Conta aí. Rapaz, e aquelas pragas? Mas não, Pedro está dormindo, gente. Pedro está dormindo no Monte da Transfiguração. Não apenas isso, no jardim do Getsemane, Jesus está perto de ser morto e Pedro está dormindo. Bom amigo que ele é. No momento da dificuldade, ele está dormindo. E aí, quando chega no momento da dificuldade dele, em vez de ele ir orar, não, ele está dormindo. Sabe por que ele dorme? Ele dorme porque tem uma igreja que está orando por ele. Porque tem dias que você ora pela igreja, mas tem dias que é a igreja que vai orar por você. Ele está dormindo. Mas sabe por que ele está dormindo? Porque ele é um discípulo de Jesus. E discípulo de Jesus faz aquilo que Jesus faz, sim ou não? Vocês lembram quando Jesus estava numa tempestade com os discípulos? Jesus estava fazendo o quê na popa do barco? O vento está balançando, os discípulos estão atribulados. Eu imagino Pedro dizendo assim: vem cá, João, me ajuda aqui. Tiago, Tomé, pega aí, joga essa rede para lá. Pega aqui. Um tumulto. E aí de repente olha todo mundo para Jesus. Jesus dormindo. Rapaz, acorda esse homem aí, pelo amor de Deus, para ele ajudar a gente aqui. Aí vão acordar Jesus. Aí quando acorda Jesus, eles vão tomar um puxão de orelha. Homens de pequena fé.
Ei, homens de pequena fé, cadê a fé de vocês? Cadê? E aí Jesus, depois de dar uma repreensão nele, estende a mão, repreende o vento e o mar. Aí eu imagino Pedro dentro da prisão dizendo: eu aprendi com Jesus. Nos momentos de dificuldade não adianta ficar agoniado, só descansa, porque a sua parte você já fez, agora é a parte dele. Ei, nessa noite Deus está te dando um banho de bálsamo, de tranquilidade, dizendo: descansa, acalma o teu coração, esse problema não vai te matar, é Deus mostrando para você que Ele é poderoso. Pode dormir essa noite em paz, porque tem cadeias quebrando, porque uma igreja está orando por você, Pedro. Pedro está preso. Deixa eu adiantar aqui, eu pulei uma página. Obrigado, Gil. Pedro está preso e Deus vai mandar um anjo para libertar Pedro na cadeia. E sabe o que é que eu acho interessante? É que nenhum governante jamais foi capaz de projetar uma prisão à prova de anjo. Não existe. Recentemente até um indivíduo, um brasileiro, tem que ser brasileiro, só brasileiro faz essas coisas. Um brasileiro lá nos Estados Unidos conseguiu fugir de uma segurança, de um presídio de segurança máxima. Só brasileiro faz essas coisas. Mas deixa eu te falar, a prova de anjo não existe. Sabe por quê? Porque quando Deus manda o anjo, as coisas têm que acontecer. E a partir daqui eu ia começar a pregar. Por quê? Porque nós temos que analisar duas partes nesse milagre: a parte divina e a parte humana. Nós temos pelo menos 4 atitudes que Deus toma nesse milagre, e 3 atitudes que o homem toma, que Pedro toma. A primeira atitude que Deus toma: o anjo vem e ilumina a prisão, versículo de número 7. E para que serve a luz? Era noite. E uma luz era necessária para que Pedro pudesse ver o seu caminho. O anjo trouxe seu próprio sistema de iluminação com ele para resgatar Pedro. Isso aqui é um simbolismo. Por que um simbolismo? Porque é um simbolismo do Evangelho de Jesus Cristo. Porque a obra de Jesus Cristo é justamente isso: é tirar o ser humano da escuridão e colocar o ser humano na luz, porque ele mesmo diz em João 8,12: eu sou a luz do mundo, o que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Pedro aqui é a tipologia do homem sem Deus: escuro, trevas. Mas quando Deus chega na vida do homem, não vem só para fazer o milagre, vem para trazer luz para o seu coração. É por isso que o que Deus está falando nessa noite aqui é o seguinte: não adianta nada eu quebrar a corrente da tua mão, se você não sair daqui iluminado pela palavra, pela luz que é Ele. Então nessa noite, antes dele fazer o milagre, primeiro Ele tem que libertar o teu coração. Segundo lugar, ele desperta o apóstolo. Isso aqui que eu acho interessante, porque o versículo 6 vai dizer que o anjo feriu Pedro ao lado, levantando-o. Ele estava dormindo entre os soldados na prisão e precisava ser despertado para que ele pudesse sair da prisão. E o que a gente precisa analisar aqui nesse texto é que por 2 vezes, pastor Alex, vai aparecer a palavra ferir. 2 vezes. Primeiro, o anjo fere Pedro para sair da prisão. Bora, velho, adianta. Segundo, versículo de número 23, o anjo vai ferir Herodes porque não dá glória a Deus. É a mesma palavra. Como é que na primeira vez o anjo fere Pedro para tirar ele da prisão, e na segunda vez ele fere Herodes para matar porque não deu glória a Deus? Simples, o anjo feriu Pedro para acordá-lo porque ele pudesse sair da prisão, mas Herodes foi ferido pelo anjo porque não deu glória a Deus e foi comido de bicho, desistindo e morreu. A palavra ferir aqui pode significar uma batida suave ou uma derrubada áspera. É o contexto que vai definir qual é a maneira que o anjo vai tocar no indivíduo. Tudo vai depender do contexto. O anjo pode chegar para te ferir em 2 ocasiões. Ele pode te dar uma batidinha para dizer assim: ó, bora que eu vou fazer um milagre na sua vida. Ou ele pode te matar por você não estar dando glória a Deus.
A maneira como o anjo vai chegar na sua vida depende da forma que você estiver com o teu relacionamento com Deus. Se o teu relacionamento com Deus estiver assim, ele vai te dar só uma batidinha para você continuar a caminhada. Mas se você estiver com essa boca fechada, com a vida toda errada, com a vida enturrada em pecado, ele vai ferir você nessa noite. Mas a minha oração é que ele não te fira para a morte, ele fira você para que você possa reconhecer que ele é o Deus da sua vida, para que você possa aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Oh, aleluia! Esse negócio de que Deus não mata, Deus fere, porque Ele é o dono da vida, Ele faz o que Ele quer, da forma que Ele quer. Deus mata sim. Terceira coisa que Deus faz, Ele faz as correntes caírem. Gente, é culto de libertação, não é? O que você veio aqui pedir a Deus foi para que Deus desembaraçasse alguma coisa na tua vida. E eu entendo que corrente embaraça. Então, fechou. E tem muita gente que chegou aqui com corrente em alguma área da vida. Porque dificilmente alguém que está aqui não tem alguma área da vida embaraçada. Só que eu gosto muito da palavra de Deus, é que ela vinha ao nosso encontro para que a gente aceite o que está sendo pregado. E o que está sendo pregado nessa noite é: Ele vai desembaraçar, Ele vai fazer as correntes quebrar. Mas para isso você vai precisar receber o auxílio e a presença do anjo de Deus neste lugar. Quem sabe para as correntes quebrar dói, porque ele vai ter que puxar, ele pode fazer alguma coisa. Às vezes tirar a corrente dói, às vezes demora porque está muito embaraçado. Mas o que Deus falou ao meu coração nessa noite é que pessoas vão sair daqui com correntes desembaraçadas. E eu queria que você levantasse a mão, porque eu vou profetizar. Eu não sei qual é a área da tua vida, se é na tua casa, se é no teu trabalho, nas tuas finanças, se é na tua escola, se é algum concurso que você tenta e não consegue passar, se é no teu casamento, eu não sei, mas de uma coisa eu sei: o anjo de Deus está aqui nessa noite. Ele entrou aqui e manda eu te dizer: ouça aí com os ouvidos da fé, os grilhões caindo, as correntes sendo despedaçadas, porque nessa noite a libertação na tua vida. Recebe esta palavra no nome de Jesus. Ei, naravassura minakamandarai. Quando o anjo de Deus chega, não tem corrente que fique, não tem grilhões que fique. Satanás pode ter colocado cadeado, pode ter amarrado, mas eu aprendi na Bíblia Sagrada que ele pode ser até valente, mas quando chega um valente mais valente do que o valente, ele amarra o valente. O haravassuri mindakamandarai. Jesus está amarrando nessa noite o valente que estava na tua casa, porque ele vai ser o mais valente de lá. Ele está repreendido no nome de Jesus. Ele é valente, ele é valente, ele é valente, ele é valente, ele é valente. Ele é valente, ele é valente, ele é valente. Como o evangelista Gil na estante falou, tem vezes que ele vem como cordeiro, mas hoje ele resolveu chegar nesse lugar como leão. Ele é valente, ele é valente, ele é valente. Oh, glórias! Ele é valente. Ele é valente. Sabe o que é que eu acho interessante? Está tendo uma guerra no monte. Os profetas de Baal estão profetizando e dizendo: vem Baal, vem Baal, vem Baal. O que é que Elias começa a fazer?
Cadê os profetas de Baal? Tá onde? E cadê Baal? Foi dormir, foi passear, tá de férias. Deve estar lá no Rio de Janeiro, Baal. Mas o dono do Monte Carmelo, não. Elias pede licença e diz assim, ó, deixa eu mostrar para vocês quem de fato é valente. Baal não é nada. Baal é uma caricatura. Baal é uma estátua. Agora o meu Deus, não. O meu Deus tem olhos como chama de fogo. O meu Deus tem pés como bronze reluzente. Na coxa dele está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Elias sacrifica a Deus uma oferta no altar, desce fogo. Porque Deus que se preza trabalha com fogo. É por isso que nessa noite tem fogo de Deus aqui. Tem fogo de Deus aqui para responder oferta de pessoas que sacrificaram a Ele no culto. Ele é valente. Ele é valente. Então para de ter medo, gente. Não foi cantado isso aqui? Temer porque não foi? Então, eu não vou mostrar para vocês meu talento aqui na música não, mas vou devagar. Mas temer por quê? Não tem mais. Tem uns hereges por aí nos podcasts da vida dizendo que existem cerca de 345 vezes na Bíblia a palavra não tem, mas uma para cada dia, não é? É mentira. Mentira. No hebraico nós temos ali cerca de 46 vezes a palavra não temas. Mas não importa. Poderia ter uma só. Poderia ter uma só. Eu já acreditaria que eu não devo temer, porque eu tenho um Deus que trabalha e trabalha. Não tem mais. Gente, está vindo um monte de versículo aqui. Isaías vai dizer: se você estiver lá no rio, começar a se afogar, não tem mais. O segredo é como a gente começou o sermão, é a oração. Aí sabe o que eu estou lembrando aqui agora? Obrigado, Jesus. Pedro, está uma tempestade terrível. Jesus manda os discípulos ir para o outro lado. Aí Pedro vai dizer assim: o que é aquilo ali? Que acho que é um fantasma. Aí Jesus vai dizer assim: ei Pedro, em mim é gor. No grego, eu sou. Isso aí remonta àquele eu sou de de Êxodo capítulo de número 3. Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, sou eu, Jesus. Eu reconheço essa voz, mas só a voz não basta. Eu quero viver milagre. Mande que eu vá até o Senhor. Vem, Pedro. E ele começa a andar por cima das águas, porque quem ouve a voz de Jesus e acata o seu mandar, vive milagre. Está andando por cima das águas. De repente Pedro vê que o vento está balançando, ele começa a afundar. Qual é a primeira coisa que Pedro faz quando começa a afundar? Ora. Eu já preguei isso aqui, vocês não devem lembrar não, mas eu já preguei isso aqui. É a menor oração da Bíblia. Pedro vai dizer assim, ó: Senhor, salva-me. É a menor oração da Bíblia, mas foi suficiente para que Jesus estendesse a mão para Pedro, pegasse na mão de Pedro. E eu acredito que o evangelista não escreve tudo o que acontece, então eu fico conjecturando com mim mesmo, sem causar heresia, óbvio. Jesus dizendo: ô Pedrão, você pode até ser fraco, pode até ser pequeno, mas quando você me chama em oração, não tem como eu não te socorrer. E estendendo imediatamente a mão, Jesus pega Pedro pela mão e coloca ele de pé novamente. O que é isso? É o valente dizendo: não vou deixar você naufragar, não vou deixar você cair, não vou deixar você acorrentado, porque o mais valente chegou nesse lugar para desfazer. O evangelista vai dizer: porque foi para isso que se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para quê? Para desfazer com toda a obra do diabo. Ele está desfazendo nessa noite toda a obra de macumbaria, toda a obra de feitiçaria, todo nome dentro da boca do sapo, todo nome lançado na laje. Recebe aí. Está está desfeito no nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus.
Eita! Sabe o que é que eu acho mais interessante? Versículo 10 vai dizer: quando eles, o anjo e Pedro, passaram a primeira e a segunda guarda, eles chegaram ao portão de ferro que conduz à cidade, que lhes abriu por conta própria. A expressão abrir por conta própria, no grego, é uma palavra só: automate. Automate. É a palavra grega para lhes abriu por conta própria. E automate vem da palavra o quê? Automaticamente. Imagina a cena. O anjo pega Pedro pela mão e fala: venha. Ah, mas tem os grilhões. Cai os grilhões. Ah, mas tem os soldados. Está todo mundo dormindo. Venha. Ih, tem mais uma guarda de soldados. Vem, Pedro. Está todo mundo dormindo. Mas agora tem a porta, anjo. O que é que vai acontecer? A porta imediatamente se abre. Porque Deus é assim. Ele trabalha como esse portão aí fora, aí, essa porta, sensor aí fora. Você chega, a porta se abre. Mas a porta só vai se abrir se você se achegar. Se ficar no lugar onde você está, você vai continuar um eterno preso. É por isso que a primeira atitude que Pedro toma é a seguinte: levante-se, Pedro. Pedro levanta. É que eu não tive tempo de pregar. Levante-se, Pedro. Pedro levanta. Depois que Pedro levanta, o anjo vai dizer: calça a sandália e troca as vestes, porque não tem como sair da prisão com roupa de preso. Para sair da prisão tem que sair com roupa digna, Pedro, porque você não é mais preso, agora você é um liberto, e quem é liberto não anda com roupa de preso. Tem uma roupa apropriada, Pedro. Usa, Pedro, uma roupa apropriada para sair da prisão. E eu me perdi aqui no meu sermão. Mas o que importa é que quando Deus manda, as coisas têm que acontecer. Mas primeiro você tem que se levantar e depois trocar de roupa. Nessa noite o Senhor quer trocar as tuas vestes. Essa vestimenta que você está aí, da mesma forma que você era do mundo. Não. Quem está em Cristo, nova criatura é. Preparou, Júnior, o louvor? Você me quebra, Júnior. Você é diferenciado. Você não pode usar a mesma roupa de preso, não. Quando você estava no mundo e era escravo do pecado, você usava a roupa que você queria. Mas quando o anjo foi tirar você de lá, mandou você se levantar, daquele brega que você estava, daquela rodinha que você estava, ele colocou uma nova roupa em você. E você, com essa nova roupa, você não pode fazer aquilo que desagrada a Deus. Não pode falar mais como falava, não pode ver mais o que via, não pode andar mais com quem andava. Você é diferente, Pedro, é diferente. Pedro sai da prisão, vai até a casa de João, da mãe de João Marcos. Quando chega lá, bate na porta, aí uma menina vai olhar e vai dizer assim: essa voz eu conheço, é de Pedro. Mas ela não acredita, aí ela volta. Quando ela volta, tá os irmãos tudo orando por Pedro ainda. E aí ela vai dizer: Pedro está lá fora. Os irmãos estão orando, mas não estão acreditando. Olha que coisa interessante. Eles estão orando por Pedro, mas não estão acreditando que Pedro está lá fora. O que é isso? Às vezes você veio aqui procurar um milagre, mas não acredita que o teu milagre está te esperando ali fora. A palavra de Deus para você é essa: você vai sair por estas portas e o teu milagre vai estar te esperando aqui fora. O teu Pedro está aqui fora, te esperando. Curve a sua cabeça. Pode cantar. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar. Sem garganta. Aleluia! Adore o Senhor nessa noite. Diga: temer por quê? Aleluia!
Oh, Espírito Santo de Deus, Ele está trabalhando em corações aqui nesta noite. Tem renovo de Deus nesse lugar. Tem renovo de Deus nesse lugar. Tem renovo de Deus nesse lugar. Haja o que houver, Uau! venha o que vier, de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que tens. Irás prover de novo. Baixinho, baixinho. Quem não é evangélico aqui, levante a mão. Quem não é evangélico? Quem não é evangélico? Sem compromisso nenhum, só levanta a mão. Pode levantar, sem problema nenhum. Tem uma senhora ali. Cadê? Cadê mais? Sem problema nenhum. Venha. Não é para vir aqui na frente, não. É só para te conhecer. Só tem uma irmã ali? Eu acho que a mensagem foi muito clara nessa noite. Deus não te quer ver mais acorrentado pelas coisas do mal, sabe? Eu costumo dizer que é tão bom servir a Deus. Hoje eu estava com o pastor Davidson num lugar, e aí o pastor Davidson foi evangelizar uma menina, né? E a gente conversando e tal. E aí eu falei assim para ela: é tão bom ser crente. Não tem jugo nenhum sobre o meu ombro. Eu sou feliz com Jesus. Nada me oprime, gente. Porque tudo aquilo que me oprimia, Jesus levou por mim na cruz do Calvário. Os grilhões que sabe, a prisão que me aprisionava, o anjo já me libertou dela. Hoje eu sou livre. E essa minha liberdade não é uma libertinagem, é uma liberdade em Cristo. Então eu queria saber se você que levantou a mão, é tua prima, né, Gil? Sobrinha? Como é o nome? Como é seu nome? Andressa. Sem compromisso nenhum. Até porque não é o pregador que faz nada, é o Espírito Santo. Então, eu te faço o convite. Você quer aceitar Jesus nessa noite ou voltar para Jesus? Não quer? Amém. É isso. Porque quem vai fazer não é o pregador, é Jesus, é o Espírito Santo. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então vamos adorar a Deus. Vai, Júnior. Onde o fogo não apagar e o amor não falhar, onde a paz reinar, é o melhor lugar. Onde o fogo não apagar e o amor não falhar, onde a paz reinar, é o melhor lugar, onde eu possa e o amor não falha, onde a paz reinar, é o melhor lugar. Onde
onde o fogo não apaga e o amor não falha, onde a paz reina. Levanta a tua mão, é o melhor lugar onde eu possa Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. O teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, e não há nada que eu. A igreja vai cantar. Não há nada que eu queira mais. Vai! Acenda! Acenda o fogo em mim. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim. De todos os lugares eu escolho. Aleluia! Aplauda Jesus. Glória a Deus. Como é bom estar na casa de Deus, não é verdade? Pega na mão do seu irmão aí, fecha o corredor, fala para ele, que bom que você veio. Fala para ele, as algemas já caíram e as portas se abriram para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. Glória a Deus. Amém? O presbítero Jefté vai embora amanhã. Graças a Deus. A Bíblia diz tudo dai graça. Eu estou pregando Bíblia. Mas Jefté é um filho que Deus me deu. E assim, a minha maior lamento é que ele ficou pouco daqui no Rema, só 2 anos, né? Mas Deus tem os seus propósitos, tem os seus mistérios. Mas é um menino que a gente nunca conseguiu viver longe dele, porque ele faz bem para a nossa vida, para o nosso coração, para a minha família, principalmente. Né? Não chora não, isso aí não chora não. Mas não joga nada, isso aí é verdade. É um ato, não é potência. Entendeu? Cantando é um ato.